Bom dia, turma, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Matheus Brito, de Química, o professor de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as leis volumétricas. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre massa, da comparação, a gente falou um pouquinho sobre os modelos atômicos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as leis volumétricas, que são determinadas pelos volumes. Primeira coisa, a gente vai recapitular um pouquinho aquela parte lá de leis ponderais, que a gente envolvia massa. Vamos pegar a partir de Dalton. O que Dalton sabia naquela época? Ele já sabia que a substância água era formada pela composição de hidrogênio e oxigênio, só que ele fixou, ele falou que a composição ali que você gastaria para formar a substância água seria de 1:1, que nem vocês podem ver aqui. Em termos de massa, rapaziada, ele falava que o oxigênio seria 8 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Então, o átomo lá que você tinha de oxigênio seria 8 vezes mais pesado do que o hidrogênio. A gente sabe hoje em dia que não é bem assim, que na verdade o átomo de oxigênio é 16 vezes mais pesado. Só que, por que ele fez aquilo? Por que ele chegou nesse engano? Porque ele pensava que os átomos compostos, que seriam substâncias, seriam formados por átomos simples. Então, o oxigênio e o hidrogênio seriam apenas átomos simples, seriam aquela unidade fundamental da matéria que a gente já viu nas leis ponderais. Só que aí tem um problema. O hidrogênio que ele estava usando para fazer a reação era o hidrogênio molecular. Você tinha 2 átomos de hidrogênio ali. Então, por isso que dava essa razão de 1:8. Você gastava 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio, em termos de massa. Aí como é que ele chegou nessa relação aqui de 8:1, oxigênio e hidrogênio? Ele sabia que pegando 11,1 gramas de hidrogênio, ele fez vários experimentos, e você colocando com 88,8 gramas de oxigênio, você conseguia produzir aproximadamente 100 gramas de água. É 99,9, a gente arredonda para 100. Então, para a gente conseguir descobrir a proporção ali daquela substância que era a água, a proporção dos ingredientes, que no caso são reagentes hidrogênio e oxigênio, você pega a massa do oxigênio, que é 88,8, pega a massa do hidrogênio, que é 11,1. Se você faz essa divisão, pode fazer aí na calculadora de vocês em casa. Mas é bem simples. Você pega isso daqui, dá para simplificar por 11,1 em cima e embaixo. Aqui vai dar 8 e aqui embaixo vai dar 1. Então, por isso que a relação, a proporção ali da massa de oxigênio para de hidrogênio era 8. 8 sobre 1, que é a mesma coisa que 8. Só que aí o que ele fez? Ele assumiu arbitrariamente, ele pensou na cabeça dele, que já que ele estava fazendo um átomo composto, os átomos que estavam originando esse átomo composto, a unidade fundamental da matéria, seria para ele, então, o átomo composto água, que no caso é a substância água que a gente sabe hoje em dia, né, seria formado por átomos simples, de hidrogênio e de oxigênio, que iriam se juntar e formar a molécula de água. Só que a gente sabe que não é bem assim. O que vai fazer a molécula de água é o oxigênio molecular e o hidrogênio molecular. E como a gente descobriu isso? A gente vai mostrar isso aqui agora. Aqui, rapaziada, então vem um outro camarada, chamado Gay-Lussac. O que ele propôs? Ele chegou, tentou ali elaborar uma teoria, um outro método, em vez de utilizar massa, ele utilizou volume. Ele trabalhou usando volume de gás. Só que ele percebeu o seguinte, aqui já começa a primeira contradição com o modelo de Dalton. Para você formar a água, você tinha que utilizar 2 volumes de hidrogênio para 1 volume de oxigênio, e você formava 2 volumes de água. Então aqui, imagina que fossem 2 litros, 2 litros ali de hidrogênio, 1 litro de oxigênio aqui, e você iria formar 2 litros de água. Então aqui já entra em contraste com o modelo de Dalton, porque como vocês podem ver, aqui a proporção era de 1:1:1. Aqui não, ó. Você usa 2, você utiliza 1 aqui e vai formar 2 de água. Então ali já começa o primeiro contraste, o primeiro conflito com o modelo de Dalton com o Gay-Lussac. A única coisa que ele concordava assim com Dalton era que as substâncias gasosas estão muito afastadas umas das outras. A gente já viu isso lá na parte da transformação da matéria. Elas praticamente não sentem interação uma da outra, elas estão bem afastadas. Mas, tirando isso, em termos de proporção, já entra em conflito. Você aqui tem uma proporção diferente do que a proporção lá de Dalton. E quem vai tentar fazer essa ponte é o nosso camarada Avogadro. Ele vai servir para unificar o modelo de Dalton e de Gay-Lussac,
Porque, olha só, o volume ocupado pelas substâncias gasosas não vai depender do tamanho delas, mas sim da quantidade de matéria, ou seja, da quantidade de substâncias, de átomos, de elementos químicos que você vai ter ali. É isso daí que vai determinar o volume que aquele gás vai ocupar ali naquele meio. Não necessariamente o tamanho daquelas substâncias. A outra coisa, como é que ele chegou, como é que ele conseguiu unificar as duas teorias? Ele fez reagir o hidrogênio com o oxigênio, chegou à conclusão de que dois volumes de hidrogênio reagiam com um volume de oxigênio para formar dois volumes de água. Como se fosse 2 litros de hidrogênio reagiam com 1 litro de oxigênio para formar 2 de água. Então ele chegou na mesma conclusão do que o Gay-Lussac. Só que, então, o que ele propôs? Ele propôs que a água era formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, respeitando a lei das massas exponderais. Então, aqui, a única coisa que ele fez foi mudar. Dalton falou ali que a água era formada por 1 átomo de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, o que não era verdade. Era, na verdade, por 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E o que o Avogadro fez no experimento dele? Ele fez reagir 2 litros de hidrogênio com 1 de oxigênio. Então, se ali naquele experimento dele, realmente, na água, na hora de formar água, tivesse apenas 1 átomo de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio na substância de água, o que você teria? Ele fez reagir 2 litros de hidrogênio e fez reagir com 1 litro de oxigênio. Você iria consumir 1 litro de hidrogênio, né? Porque a proporção seria 1 para 1, se a proporção de Dalton estivesse correta. Então você iria consumir 1 litro de hidrogênio com 1 litro de oxigênio e ia formar 1 litro de água. Porém, o que aconteceu com outro litro extra do hidrogênio? Porque você tinha 2 no início, você só utilizou 1. Esse litro extra do hidrogênio não seria reagido, então ele iria ficar sobrando. Só que Avogadro não percebeu isso. Ele percebeu que quando ele reagia 2 litros de hidrogênio com 1 litro de oxigênio, todo o hidrogênio e todo o oxigênio eram consumidos. E você formava 2 litros de água. Ou seja, a proporção realmente não era 1 para 1 para 1. Era 2 para 1 para 2. Então, o Gay-Lussac estava correto. Mas em termos de massa, a proporção era 1 para 8. Por quê? Porque dependia da quantidade de matéria. Então, vamos mostrar isso daqui. Ó. A quantidade de matéria seria a quantidade de moléculas, de átomos que você tem ali naquele meio. Como o hidrogênio tinha 2 átomos, o hidrogênio que ele utilizou tinha 2 átomos, o hidrogênio molecular é formado por 2 átomos de hidrogênio, e o oxigênio que ele utilizou, o oxigênio molecular, era formado por 2 átomos de oxigênio, e você precisa de 2, no caso 4 desses hidrogênios, para reagir com 2 oxigênios para formar 4 de água. Por isso que você vai ter a proporção 2 para 1 para 2. Se você pega o 4, pega o 2 e pega o 4, você divide todos eles por 2, simplifica tudo, vai ficar 2 para 1 para 2. Então esse daqui é o hidrogênio, olha só, que ele vai reagir, está aqui no desenho, bem explicadinho. O hidrogênio é essa coisinha cinza, esse daqui é o oxigênio. Cada bolotinha dessa de oxigênio vai reagir com 2 dessas de hidrogênio. É por isso que era necessário utilizar 2 volumes de hidrogênio. Porque em 2 volumes, em 2 litros de hidrogênio, você poderia encontrar aqui, esquematizando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Está faltando uma. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você tinha 12 dessas moléculas, ou o que o Dalton chamava de átomo composto naquela época. Só que quantos átomos simples de hidrogênio você tinha? Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está vendo que cada átomo desse daqui, ó, cada molécula dessa daqui, perdão, você tinha 2 átomos de hidrogênio. Você tem 12 no total, 12 multiplicado por 2 vai dar 24. E cada bolotinha dessa vermelha, que é o oxigênio, vai reagir com 2 dessas. É por isso que você precisava então de 24 bolotinhas dessa cinza para reagir com 12 dessa vermelhinha. Como é que eu sei que tem 12, professor? Simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de O2, de oxigênio molecular. Cada uma dessas moléculas tem 1, 2 átomos de oxigênio. Então, 6 vezes 2 vai dar 12. Então aqui você precisa de 24 no total, né, para reagir com as 12, formando 24 moléculas de água. Então, 24 moléculas não, formando 12 moléculas de água, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 6 aqui embaixo. Beleza, gente?
E como isso daqui funciona para a gente? Resumindo, a gente tinha a lei de Lavoisier, que era a lei da conservação das massas. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente tem a lei de Proust, que é quando a substância vai reagir, elas vão formar uma terceira substância ali, em uma proporção fixa. É como se fosse uma receita de bolo. Você não pode, por exemplo, eu quero fazer um bolo de cenoura. Você usa um ovo e três cenouras, por exemplo. Para você dobrar a quantidade de bolo de cenoura, tem que dobrar a quantidade de reagente proporcionalmente. Você não pode usar 2 ovos e 3 cenouras. Você não pode usar 3 ovos e 3 cenouras. Tem que respeitar aquela proporção ali. Se você dobrou, se eu quero dobrar o número de bolos, tem que usar 2 ovos e 6 cenouras. Se eu quero triplicar, 3 ovos e 9 cenouras. Tem a teoria de Dalton, que o átomo é uma bolinha maciça indivisível, a gente já viu na semana passada. E a lei da proporção volumétrica. É parecida com a lei da proporção das massas, só que trabalhando com volume. Professor, e depois? Depois a gente tem a teoria atômico-nuclear. A gente vai envolver então agora a massa junto com o volume, para a gente utilizar no problema de estequiometria. Regrinha de 3, que vocês vão ver a seguir. Mas basicamente, a teoria atômico-nuclear, a gente já viu lá que tem o átomo, que tem o próton e nêutron aqui dentro. Certo? Vou arrastar um pouquinho para cá. E você tem o próton e nêutron aqui no núcleo e tem os elétrons orbitando em volta. O que eles fizeram para chegar na massa atômica? Eles consideravam que cada próton, cada nêutron teria uma unidade de massa atômica, que é o M, no carbono 12 como o elemento ali como base. Ele sabia que o carbono 12 tinha 12 ali pedacinhos, né, que tinham prótons e nêutrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Então, cada um desses prótons e nêutrons tinha uma unidade atômica. A gente sabe, hoje, que não é bem assim. O nêutron é ligeiramente um pouquinho mais pesado do que o próton. Aqui está a relação da massa de cada um, a massa, a carga. O nêutron pesa 1,009 aproximadamente massas atômicas.